A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade a uma série de vídeos. Esse vídeo é o segundo vídeo, cujo tema e título é Pré-Tribulacionismo. Nós estamos gravando a segunda parte. E dessa feita, o título do vídeo é A Nação de Israel ainda continua sendo o povo de Deus? Porque na atualidade existe uma teoria chamada teoria da substituição ou teologia do pacto, que ela afirma que a nação de Israel ela foi substituída integralmente, cabalmente e definitivamente pela igreja. E que todas aquelas promessas que foi dita para Israel no Antigo Testamento, feitas para Israel no Antigo Testamento, hoje elas estão valendo para a igreja. Depois também existe a chamada teoria da substituição, onde diz que a igreja substituiu Israel. Então, biblicamente, constitui-se um erro muito grande em não considerar Israel como povo de Deus, como nação, e a igreja como um povo de Deus, mas totalmente distinto da nação de Israel, onde Deus tem uma palavra exclusiva para a nação de Israel e tem uma palavra exclusiva para a igreja. A única coisa em comum que a igreja e Israel têm é a redenção através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Somente isso que eles têm em comum. Mas Deus tem promessas para esta nação e tem promessas para a igreja totalmente diferentes. No decorrer desse vídeo, nós iremos descobrir que, inclusive, o arrebatamento da igreja é algo exclusivo para a igreja, né? O arrebatamento é algo exclusivo para a igreja. E a vinda de Jesus em glória, que é um acontecimento totalmente diferente, é um evento exclusivo para a nação de Israel. E todo estudante ou todo ensinador de Bíblia ou de escatologia que queira ensinar de uma forma séria e responsável, terá que considerar a divisão entre Israel e igreja. Não poderá de forma nenhuma ler a Bíblia dizendo que Israel e igreja é a mesma coisa. Haja visto a sublimidade dessa nação, a maneira com que Deus trata com essa nação, a maneira como que Deus fala com essa nação na Bíblia, a maneira como Deus agiu com essa nação. Deus, ele se revelou a esta nação para, posteriormente, essa nação revelar Deus para a igreja. Deus decidiu-se, no seu eterno propósito, no seu eterno querer, em primeiramente ele se revelar os seus arcanos, revelar os seus mistérios a essa nação. E depois essa nação servir como um reino sacerdotal e ser como uma luz para o mundo, e propagar o nome de Deus. Inclusive, até mesmo a localização geográfica de Israel favorece isso, porque a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel, o país de Israel, está localizado no centro da terra. Fato este que fica fácil para o deslocamento dessa nação para evangelizar. Embora essa nação falhou em muitos pontos, mas ela não deixou de ser povo de Deus. As promessas ainda continuam de pé. A igreja temporariamente, ela é o alvo, ela é o foco, ela é o holofote de Deus na terra. Mas posteriormente, quando a igreja ser arrebatada da terra, Israel voltará a ser o foco e o alvo e o holofote de Deus na terra, e Deus voltará a tratar com essa nação e cumprindo assim todas as promessas que fez para os profetas e para os patriarcas. Inclusive, a Bíblia Sagrada fora escrita por todos os judeus, talvez com exceção do evangelista Lucas, que escreveu o evangelho que toma o seu nome, e o Atos dos Apóstolos, porque alguns dizem que ele talvez poderia ser babilônico, egípcio, sírio, ou algo parecido, né? Talvez, mas quem sabe também ele seja judeu. Nós não temos esta informação. Então,
Deus agiu na vida desse povo, da nação de Israel, como nunca agiu com uma outra nação. A Bíblia Sagrada foi nos dada através desse povo. O monoteísmo que nós aqui do Ocidente temos foi uma herança desse povo. Os países ocidentais que decidiram-se por basear as suas leis na Bíblia Sagrada que foi revelada para esse povo, são hoje países emergentes, está em franco progresso, está sendo abençoado e assim por diante, né? Então, não estou aqui como cristão judaizado ou então como cristão judaizante, de forma nenhuma. Eu simplesmente estou falando o que a Bíblia diz. E dentro de poucos segundos, né, de poucos minutos, nós estaremos provando biblicamente que esta nação ela continua sendo alvo do amor de Deus, e Deus tem cuidado dessa nação e futuramente será cumprindo todas as promessas para essa igreja. A respeito da teologia da substituição, hoje existem muitas denominações que pegam as partes do Antigo Testamento e começam a aplicar na vida da igreja. Porque a igreja ela é um mistério de Deus que estava oculto antes da fundação do mundo e que foi revelado no Novo Testamento para Paulo, assim também como o arrebatamento. É algo que estava oculto, era um mistério de Deus antes da fundação do mundo, né? Isso aí foi revelado para Paulo, para algo exclusivamente para a igreja. Agora, quando se fala da nação de Israel, do reino que Deus daria para Israel, não é antes da fundação do mundo, é desde a fundação do mundo, porque o reino de Israel é um reino terrenal, é um reino de domínio. Aí na teologia da substituição, muitas pessoas pegam essas bênçãos e diz que começa a pregar que nós não somos cauda, Deus nos colocou como cabeça e que Deus botou para nós reinar, para nós batalhar contra os nossos inimigos, e assim quer que a igreja ganhe o mundo. Diz que a igreja tem que chegar no poder legislativo, executivo, judiciário e assim por diante, e fica aqui influenciada em pregar e ensinar os seus membros a conquistar bênçãos terrenal, algo temporal. Não, o poder temporal é para a nação de Israel. Agora, o poder da igreja é um poder espiritual, é a pregação do evangelho, é a cura divina, é a expulsão de demônios e assim por diante. É o evangelho de poder. Então, é um perigo muito grande fazer a mistura e dizer que Israel e igreja é a mesma coisa. Muito bem, nós vamos aqui para o livro de Gênesis. No capítulo de número 12, o versículo 1, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui no capítulo 12, versículo 1 e 12, está se firmando uma das alianças mais extraordinárias que existe entre o ser divino e o ser humano, entre Deus e entre o homem, Deus e Abraão. Essa aliança ela tomou proporções tão íntimas, tão estreitas, que depois no livro do profeta Isaías, Deus chama Abraão de meu amigo. Tal foi a estreitura dessa aliança entre esse homem. E está dizendo aqui que faria dele uma grande nação. Mas Abraão, nessa época, já era avançado em idade, a sua esposa também era avançada em idade, né? E Deus ressuscita, né? No livro de Hebreus está escrito que Deus ressuscita o ventre de Sara e faz com que ela conceda, né? Já do seu ventre amortecido, e ela dá luz a Isaac, e ali tem origem a Isaac, a Jacó e os 12 patriarcas, e enfim, essa grande nação. Interessante que a Bíblia diz, né, que engrandecerei o teu nome. E o nome de Abraão realmente, moralmente, foi engrandecido. Hoje é um dos personagens mais célebres, mais falado, mais conhecido do mundo, né? Tanto do cristianismo, do judaísmo, dos muçulmanos e assim por diante. E literalmente também o nome de Abraão foi engrandecido, porque o nome dele antes era Abrão, né? Que quer dizer pai exaltado, e passou a chamar-se Abraão, que é pai de uma grande multidão. Muito bem. Aí no livro de
no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, está escrito: naquele mesmo dia fez um Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui, essa promessa foi feita a Abraão, mas depois ela foi repetida para Isaac e para Jacó, falando a respeito dos limites geográficos da terra, literalmente falando, que Deus daria para Abraão. Porque assim, Deus formando uma nação, formando um país, Deus também tinha que dar uma terra geográfica, uma localização geográfica para essa nação. E o lugar que Deus escolhe é entre o rio Nilo, o rio do Egito, e o grande rio Eufrates, os limites geográficos da possessão de Abraão. E interessante que aqui está escrito: a tua semente tenho dado esta terra, a tua semente. Analisa bem, porque Abraão, diz a Bíblia, que ele não possuiu nem tampouco um palmo dessa terra, mas os seus descendentes sim possuíram. Mas temos que observar uma coisa bastante interessante: nem mesmo no reinado de Josué, dos juízes, depois do Salomão, Davi e os reis, eles possuíram toda essa terra. Sempre ficou terra por conquistar. A Salomão, por exemplo, fez diversas alianças ali, né? Comprou muita terra, ganhou muita terra dos seus aliados, mas eles nunca possuíram essa terra. E essa promessa que a terra do Egito até o rio Eufrates, que se nos dias de hoje nós formos analisar os limites dessa terra, essa terra vai até o país da Síria, né, atual Síria, às portas de Damasco. Tudo pertence a Israel, não é essa terra pequena que tem no dia de hoje, não. Então, mas essa terra só será possuída integralmente, toda a área geográfica que Deus prometeu, no reinado de Cristo, no milênio, quando Cristo vier em glória. Agora nós vamos para o Salmo 89, versículo 3, que diz: eu fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o seu nome de geração em geração. Não quebrarei o meu concerto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Deus escolhe a nação, ou melhor dizendo, a tribo de Judá, para representar Deus oficialmente na terra em uma monarquia. Então, Deus faz uma promessa para Davi, e a promessa é a seguinte: Davi, olha, a tua descendência, eu tenho dado o trono de Israel. Você e seus filhos vão comandar a minha nação, a nação de Israel. Eu não vou mentir para você, eu não vou alterar de forma nenhuma. E Deus também diz para Davi da seguinte forma: olha, se os teus filhos se desviarem de mim e não atentarem para o meu conserto, para a minha palavra, eu vou castigá-los, vou açoitá-los com vara, para que eles andem no meu caminho. Dessa forma falou Deus para Davi. E falou assim: e a testemunha que está aqui ao lado é fiel. Nós não sabemos quem é essa testemunha, né? Então, está mais uma promessa que mais um versículo que prova que a nação de Israel continua de pé, porque Deus está falando de maneira nenhuma ele mentiria. Jeremias, capítulo 31, versículo 35, diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Agora Jeremias 33, 25. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome
da sua semente que domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Olha só, Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Deus trouxe o universo à existência pela palavra do seu poder. A palavra aqui é Logos, a palavra aqui é uma referência a Jesus. Então Deus trouxe tudo à existência por intermédio de seu Filho Jesus. Ele é o primogênito de toda criatura de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda criatura de Deus, não está querendo dizer de forma alguma que Deus criou Jesus e depois Jesus criou todas as coisas. Não, de forma nenhuma. A Bíblia está querendo dizer que a partir de Jesus, todas as coisas passaram a existir. Jesus não é um ser criado. Jesus é eterno, como é eterno o Pai, também como é eterno a pessoa bendita do Espírito Santo. Mas quando Deus, por intermédio de Jesus, cria o universo, cria a terra, ele estabelece regras e lei chamado de mecânica celeste. E essa mecânica é a seguinte: para governar o dia, Deus colocou o sol. Para governar a noite, ele colocou a lua e as estrelas. De certa forma que, amanhecendo nessa mecânica, que é extremamente organizada e já pré-definida por Deus, o sol tem que nascer. À noite, a lua também tem que nascer. À noite, a lua tem que brilhar e as estrelas também têm que acompanhar a lua. E Deus faz da seguinte maneira: se alguém conseguir mudar essa mecânica da noite, do dia, com que o sol não brilhe e as estrelas e a lua também não brilhe, eu também rejeito Israel de ser uma nação diante de mim. E Deus faz um outro desafio: se puder ser medido os céus para cima e a terra para baixo, eu faço com que a nação de Israel deixe de existir. E isto é algo impossível para o ser humano. Outra prova evidente de que a nação de Israel continua sendo o povo escolhido, eleito de Deus, e tem o seu lugar no plano divino de Deus dentro da escatologia bíblica. Amós, capítulo 9, o versículo 14 e 15. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então, vocês sabem muito bem que o reino do norte de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Não foi Deus que dividiu, mas foi a política que dividiu essa nação. O reino do norte ficou composto por 10 tribos. O reino do sul ficou composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte foi levado cativo no ano 722 para a Assíria. Poucos desses judeus que ali foram, voltaram. Mas o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, foi levado para a Babilônia. Mas, por intermédio do profeta Jeremias, já havia uma profecia dizendo que eles ficariam ali 70 anos. Cumpridos-se os 70 anos, como Deus havia falado, esse povo volta para a sua terra, reedifica os muros de Jerusalém, reedifica a cidade com muita angústia, mas enfim, eles reedificam. Reconstrói o templo não era como o primeiro, depois esse templo foi ampliado, adornado e embelezado por Herodes o Grande, mas no ano 70 da nossa era, o general romano Tito, filho de Vespasiano, ele cerca Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, né? E então ali eles vão novamente para o cativeiro. Só que tem um detalhe: quando Judá e Benjamim vai para o cativeiro, porque na verdade a palavra cativeiro pode aplicar-se quando uma nação vai ficar cativa em um único país, a um lugar restrito.
Agora ali, no ano 70, quando terminou ali a matança dos judeus, que morreu cerca de 1.100.000 judeus, os que sobraram, alguns foram levados para trabalhar de escravos, outros para o mercado de escravos, outros foram para a arena lutar contra gladiadores e animais ferozes, né? Aí os que sobraram, eles foram para diversos países. E quando vai para diversos países uma nação, já não é mais chamado de cativeiro, é chamado de diáspora, quando a nação é dividida em vários países, né? Então, mas esse povo ficou desde o ano 70 até o ano de 1948, né? No século 20, sem sacerdote, sem templo, sem cidade, sem país, sem nada disso, sem uma nacionalidade. Inclusive, a mãe de Constantino o Grande, ela pediu para mudar o nome da cidade de Jerusalém para a Eólica Capitolina, e depois também a Judéia foi chamada de Palestina, até certa época por aí. Hoje também ainda chama de Palestina. Mas no ano de 1933, quando já havia uns borburinhos que aconteceria a Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, que era austríaco, né, mas nacionalizado alemão, ele estudando os livros da teoria da evolução de Charles Darwin, né, ele chega a uma conclusão absurda, que as raças... O mundo era dividido em raças, e as raças mais proeminentes, mais importantes, mais desenvolvidas, seriam os indo-europeus, e mais precisamente os austríacos e os alemães. Então ele procura exterminar principalmente os judeus. Até o ano de 1945, o Holocausto nazista havia matado cerca de 6 milhões de judeus. Então os líderes judeus chegaram à conclusão: com outra perseguição dessa, com outra matança dessa, nós corremos o risco de ser varrido do mapa. Então, eles entram com uma proposta querendo um pedaço de terra, um país, formar um país para que eles não fossem varridos do mapa, caçados como animais, como foram nesse período de 1933 ao ano de 1945. Então, eles falam assim, mas que pedaço de terra nós vamos dar? Ele fala assim, tem profecias na Bíblia, tem partes na Bíblia onde diz que é o nosso limite. A nossa terra que Deus nos deu, os judeus mostraram para os governantes da ONU, para os membros da ONU, que a nossa terra ela é entre o rio Nilo e o rio Eufrates. Então, eles pegam um pedaço de terra ali, uma tira, né, e dá para Israel. E o que me chama a atenção é que a Rússia, nessa época, ela foi a favor que Israel se tornasse uma nação. Mas olha só qual era a intenção da Rússia. Era que um minúsculo país, uma nação formada naquela época cerca de 3.700.000 judeus, ficasse indefesa numa tira de terra e ela atacasse, destruísse essa nação e tomasse posse daquela terra, principalmente por causa das riquezas minerais que tem no Mar Morto. Mas houve um engano muito grande, porque a Rússia abasteceu 13 países árabes durante de 4 a 6 guerras ferrenhas para derrotar Israel, mas os Estados Unidos, por baixo dos panos, abastecia a nação de Israel, e Deus também fez milagres extraordinários nesta época ali, livrando Israel, porque certas batalhas ali dava 42 soldados árabes para um soldado judeu, e aconteceu milagres tremendos ali, a nação de Israel terminou por vencer. Mas estava se cumprindo Amós 9,15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Nenhuma nação da terra tem poder bélico para arrancar a Israel daquele pedaço de terra. Pode se reunir o mundo, quando Deus não se dispor de nação que está disposta a ajudar Israel, o próprio Deus agirá, como agiu no Antigo Testamento e como agirá no futuro para livrar esta nação. Mateus 23 e o versículo 37 diz:
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui está falando da rejeição de Israel, onde Israel entrega Jesus, né, os líderes judeus entregam Jesus para os gentios e Jesus vai à cruz. Mas também eles estão rejeitando. Jesus fez de tudo para agregar, para congregar esse povo, tá? Mas esse povo rejeitou. Mas Jesus falou assim: olha, desde agora vocês não vão me ver mais. Mas vai chegar um dia que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E quando isso vai se cumprir? Vai se cumprir no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando Israel estiver cercado e nenhuma nação auxiliando Israel, Jesus descerá do céu montado em um cavalo branco e batalhará em favor da nação de Israel. Aí então essa nação vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas 1,32. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, aqui está falando do nascimento de Jesus, tá? E a promessa continua até mesmo no nascimento de Jesus. Jesus seria chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe daria o trono de Davi, o seu pai, e ele reinaria eternamente na casa de Jacó. Olha só, desde o cativeiro babilônico até os dias de hoje, 2019, nenhum rei foi coroado em Jerusalém, a não ser Jesus, que foi coroado com uma coroa de espinho. Então, houve uma vacância nesse quesito para governar Israel. Mas esse reino será tomado posse por Jesus. O próximo rei que vai se assentar no trono de Davi, descendente legal de Davi, é Jesus no milênio. A promessa continua de pé. E essa nação continua sendo o povo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram, dizendo para Jesus, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Analisa bem. Jesus estava no Monte das Oliveiras, ia ser assunto ao céu, mas de repente os discípulos falam assim, mas e agora, Senhor, que tu vai restaurar o reino a Israel? Porque o Senhor já ressuscitou e já disse que todo o poder é me dado nos céus e na terra. É agora? Ele falou assim, olha, eu não vou tirar a esperança de vocês. Só que vocês não convém saber dos tempos e das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, o que compete vocês agora, sendo igreja, vocês vão ser revestidos de poder, tá? Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus não disse uma negativa. Jesus não disse não para os discípulos. Jesus não tirou a esperança dele. Esse povo ainda faz parte do eterno propósito de Deus. Romanos 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Davi, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, que fala a Deus contra Israel, dizendo, assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Paulo faz uma pergunta retórica. Rejeitou Deus o seu povo? Ele falou, de modo nenhum. Eu também estou esperando, ele disse. Eu também estou esperando. Eu também sou israelita. Eu também sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Como nos dias de Elias, que Elias pensou que Deus havia abandonado o seu povo, rejeitado o seu povo, e disse, eu fiquei sozinho. Deus falou assim, você está enganado, Elias, você não está sozinho. Eu ainda reservei 7.000, cujos joelhos não se dobraram e cujos lábios não beijaram Baal. Então você não está sozinho nesses dias aqui. Só que a única diferença é que hoje esse resto é chamada eleição
da graça. Agora vamos para Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, aqui Paulo está falando, no 11:25, que não é para nós ignorar uma coisa, que Deus, ele não rejeitou o povo, que há apenas um espaço de tempo onde os gentios e Israel faz uma fusão e cria um terceiro povo chamado igreja. E as promessas para essa igreja são bênçãos espirituais. É poder do céu, é pregação do evangelho. Mas ele disse assim, vai chegar o tempo quando a plenitude dos gentios, essa fusão de gentio e igreja terminar, então de Sião, isso é, do céu, virá o libertador, vinda de Jesus em glória, não é arrebatamento da igreja, e desviará de Jacó as suas impiedades. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 21, 12 diz: e tinha um grande e alto muro, 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Nova Jerusalém, muro alto, 12 portas, nas 12 portas 12 anjos. Em cada porta tem escrito um nome. Que nome é esse? O nome das 12 tribos de Israel. Irmãos, foi por intermédio de Israel que veio o nosso Salvador. Jesus é israelita, Jesus é judeu. A palavra que Deus nos deu foi por intermédio de Israel. Nós conhecemos os mistérios, os arcanos de Deus. Foi por intermédio de Israel. As portas da bênção para o mundo veio por intermédio de Israel. Jesus nasceu ali em Israel. Essa nação é uma nação muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, esquecer ou omitir ou dizer que Deus abandonou esse povo e que a igreja substituiu cabalmente Israel. Isso constitui-se um erro tremendo de interpretação da Bíblia. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Analisa bem. As portas da cidade, 12 tribos, tem 12 portas, 12 tribos, o nome de Israel. Os 12 fundamentos, sabe quais são? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade santa tem uma marca distintiva, tem um selo distintivo, referindo a Israel como o povo eterno de Deus, e a igreja, que é uma fusão de gentio e de judeus, que estava escondida, que era um mistério antes da fundação do mundo. Então, logo mais adiante, nós estaremos falando mais um pouquinho sobre essa nação, exclusivamente, e sobre a igreja, as diferenças entre Israel e a igreja, as promessas para Israel e a igreja, mas a interpretação correta, a nação de Israel continua sendo esse povo abençoado de Deus. No momento, eles estão com os olhos fechados. No momento, eles estão num profundo